Welcome to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. Ora, bem-vindos a mais uma edição Tudo em Toronto de Manuel Alexandre, aqui nas ondas do Go Live TV, que estão prestes a crescer ainda mais, se Deus quiser. E para já deixo o meu agradecimento ao Go Live TV e ao produtor também pelo excelente trabalho que está a fazer e à família também. Que Deus abençoe a todos vocês. Ora bem, hoje, dia 17 de março, vamos ter aqui uma figura muito importante da nossa comunidade, uma pessoa que tem sido um ídolo, uma pessoa que já esteve aqui no nosso programa quando iniciou uma série de eventos sobre figuras importantes da comunidade que ao longo destes anos, desde 1952, têm feito parte da comunidade portuguesa, e excelentes programas que ele tem tido aqui e que eu tenho seguido muitos deles, e adoro imenso o nosso amigo Bill Muniz. Iremos ter uma entrevista com ele. Iremos falar, obviamente, antes de mais nada, logo a seguir ao commercial, ao intervalo, iremos falar exatamente um bocadinho de política canadiana, que é muito importante, e também iremos dar uma notícia do consular, que, portanto, chegou até nós ontem. Iremos ler essa notícia também. Iremos depois ir até Lisboa a falar com o Dr. José Manuel Figueiredo Guerra, diretamente da Póvoa de Santa Iria. De maneira que aguente-se aí connosco, façam um sharing deste programa o mais número possível, maior, está bem? Para a gente estar em contacto, para que vocês aí fora do Canadá e dentro do Canadá possam estar mais informados acerca da política. E lembrem-se que isto são opiniões de Manuel Alexandre. Não quero que ninguém esteja a pensar que eu estou a ser levado pela esquerda ou pela direita ou pelo centro. Não, é opiniões de Manuel Alexandre. Pois, meus amigos, vamos a um pequeno intervalo e depois iremos dar início ao nosso programa. Até já. Bem-vindos a Go Live TV, a primeira estação IPTV intercultural que transmite mais de 50 programas em 22 idiomas diferentes. Aqui na Go Live TV, você também pode reservar seu evento em nossos estúdios. Temos disponíveis green screen, cenários variados, uma cozinha totalmente equipada, estúdio de notícias, estúdio fotográfico, palco com video wall, uma estação de rádio e podcast e muito mais. Go Live TV é a única multimídia que reúne em apenas um lugar tudo o que você precisa para levar o seu evento para um alto nível. Reserve agora Go Live TV a qualquer hora e em qualquer lugar. Pois, bem-vindos, então, estamos de regresso. Iremos então a falar sobre o que vamos a desenvolver aqui no nosso programa de hoje. E antes de mais nada, gostaria de ler uma notícia consular que diz o seguinte: agradecemos a divulgação de que o serviço de registro de nascimento online já se encontra em funcionamento para o Canadá. O referido registro, que é atribuído ou atributivo de nacionalidade portuguesa, assenta nas seguintes premissas. Primeiro, disponível para registros de nascimento de menores até 1 ano de idade, desde que um dos progenitores seja nacionalidade portuguesa. E para utilizar esse serviço é necessário que ambos os pais possam autenticar-se com a chave móvel digital
ou seja, associado ao cartão de cidadão e ao passaporte e ao título de residência, ou com o cartão de cidadão inserido no leitor de cartões, sejam ou não casados entre si, de forma gratuita, sem terem que se deslocar ao Consulado-Geral. Portanto, o acesso ao serviço é feito através do portal da Justiça. Quando o assento de nascimento foi integrado pela Conservatória dos Registros Centrais, a respectiva certidão será enviada aos progenitores por e-mail e o original seguirá por correio para o endereço indicado no formulário de pedido. Para mais informações, podem consultar os consulados do sítio da Justiça e do IRN, IP. Portanto, IRN, IPT. De maneira que o Consulado-Geral, sabem que fica aqui em Toronto, também podem entrar em contato com eles, que o e-mail é toronto.consuladoportugal.mne.pt, ou então no facebook.com/CGPTORONTO, Toronto. De maneira que, se tiverem algumas dúvidas, depois digam alguma coisa, mas isto é uma notícia consular, portanto, se tiverem bebê, podem registá-lo online, tem que ter a chave digital móvel. Já falamos aqui várias vezes no nosso programa dos serviços consulares, o que é a chave digital, aquela chave que você necessita, e eu de adquirir também, para ter acesso a muitos dos serviços consulares através da internet, que hoje é muito mais fácil do que às vezes uma pessoa ter que perder tempo, ir ao consulado, e assim é muito mais rápido, e ainda bem que o governo português está a trabalhar em prol da nossa comunidade, em prol dos trabalhos avançados em tecnologia, e o caso de Portugal está, portanto, numa circunstâncias dessas, o que é excelente. Portanto, esta é a primeira notícia que eu ia dar, e é importante a gente falar nisto, porque pediram para que nós lêssemos. Eu vou começar por dizer o seguinte: nós estamos numa época desta forma, que por vezes, há um ditado que diz assim, às vezes, estamos num planeta que Deus, Criador, ainda não nos esqueceu. Mas sim, eu penso que o planeta esqueceu Deus. Ou seja, isto não é um mundo esquecido por Deus, mas é um mundo que esqueceu o Deus. E como eu referi a semana passada e há 2 semanas também, o pastor que tivemos aqui antes de nós, onde ele disse, quando os governos começam a esquecer a palavra de Deus no governo, é um problema. É bom que haja religião na política. E é mau quando há política na religião. Mas, contudo, lembra-se que Deus está acima de tudo e não nos esquecemos. Embora haja guerras, iremos falar mais um pouco sobre isso. Embora já há perturbações pelo mundo inteiro. Embora já haja desgraças, embora haja secas, embora haja tudo, mas Deus ainda nunca se esqueceu de nós. De maneira que eu quero basear o pensamento de hoje nesta circunstância. Está bem desta forma. Ora bem, vamos aqui saber um pouco como está o nosso Canadá. E tem-se falado muitas das vezes que o nosso país, o Canadá, embora seja um país, portanto, que eu considero ainda com democracia, que ainda tem pernas para andar, embora há uns tempos atrás fossem quebradas parte dessa democracia, as pernas dessa democracia foram quebradas, mas de qualquer forma, vamos aqui analisar 2 partes, que é 3 pontos importantes. Canadá, dos países do G7, neste momento, tem a pior taxa de vacinação. E reparem que estamos a falar no Canadá, não é no Ontário. O Ontário está a 96%, muito dos estudantes vacinados também, e da população de maior idade é, portanto, à volta de 86%, o que é uma boa percentagem. Do G7, do grupo G7, temos a pior taxa de desemprego. Embora, o mês passado, o desemprego já tivesse aumentado também, aqueles que perderam em janeiro, em fevereiro, vieram para trás. Temos a pior taxa de miséria. E aqui é um ponto que eu queria dizer. Manuel Alexandre, como é que é possível termos a pior taxa de miséria no Canadá? É verdade, somos um país capitalista, temos
num país de 36 milhões de pessoas, temos 35 mil pessoas desalojadas que viverem na rua. 35 mil pessoas é uma percentagem muito grande para um país capitalista. Nós sabemos muitas das razões porque é que há pessoas na rua, porque é que há pessoas, os pedintes, porque é que há pedintes. E cada vez aqui, devido ao custo de vida, também já está a aumentar. Nós sabemos que as mercadorias subiram já para cima o mês passado 7,4%. Se você for à loja a comprar pão, se for a comprar bolos, se for a comprar qualquer mantimento para comer, massa, batatas, já está tudo muito mais para cima e agravante. E é natural que essas casas onde dão comidas para os desalojados, realmente esse número está a aumentar cada vez mais, o que toca numa pessoa a dizer assim, mas como é que é possível num país capitalista haver tanta pobreza? Isto toca numa pessoa. Isto toca porque eu detesto ver pobreza, crescido na pobreza, de uns anos até os 14 anos e meio, e eu sei o que é pobreza, mas também sei o que é quando os outros ricos fazem bem aos pobres. Estou nas duas circunstâncias, com reconhecer o bem que foi feito na altura, quando eu era pequenito, e o bem que foi feito, e aquilo que eu agora posso fazer para com os pequenitos que estão lá onde eu estive também no abrigo de São José do Fundão. De qualquer forma, não fugindo muito ao tema daqui, os homeless, ou seja, em inglês há os homeless, em português os sem-abrigo, realmente portanto, está a aumentar cada vez mais. Isto é, mensalmente aumenta mais o número, em vez de decrescer. Gostava de que houvesse um decrescimento da parte dos pedintes, dos desalojados. Isso seria importante. Nós hoje estamos muito preocupados, não haja dúvida, com a Ucrânia, não haja dúvida que é um ponto muito importante que o mundo inteiro agora de repente se esqueceu do Covid-19. Já quase ninguém mais fala no Covid-19, o que por um lado é bom, quer dizer que está a tentar desaparecer. Estamos naquele período de endemia. Eu acho que isso é ótimo nessas circunstâncias. Entretanto, como referi semana passada, isto também é parte daquilo que vou dizer, o que foi o seguinte: meus amigos, no G7, num país capitalista como é o Canadá, não devia haver pobreza desta forma. Nós sabemos que há doença mental, muitos dentro dos desalojados. Há circunstâncias, portanto, que por vezes são incompreensíveis e por vezes ficamos realmente a pensar porque é que é? O que é que aconteceu naquela pessoa? O que é que aconteceu naquele desalojado? O que é que aconteceu e saber exatamente o porquê? Nós sabemos que neste momento os números estão a aumentar cada vez mais. O número de pessoas que morrem drogados, overdose, está a aumentar cada vez mais, meus amigos. A dose dos opioides tem morto jovens entre os 18 até os 39 anos. Um número altamente inaceitável neste país, Canadá. Quase ninguém fala no opioide overdose. Isto é um dos problemas muito importantes que nós estamos a atravessar aqui neste momento no Canadá, embora seja um país, como eu digo, democrático até ver, um país onde possamos falar e discutir e, ao mesmo tempo, respeitar-nos uns aos outros. Somos um país, em geral, visto no mundo inteiro como um país com compaixão. Somos um país onde compete-nos ajudar os outros países que necessitam, e é o que o Canadá até aqui tem sido observado pelo mundo inteiro. Um país compassionista. Reparem o seguinte: o que é um país compassionista? É quando há um desastre natural, quando há uma guerra, quando há circunstâncias que realmente necessitam de ajuda. O Canadá estava sempre com as portas abertas. Hoje as portas estão abertas, mas já mais um bocadinho viradas à violência. E nós estamos a observar neste aspecto na Ucrânia, onde o Canadá está a enviar mantimentos, está a enviar granadas, está a enviar mísseis, está a enviar materiais de guerra que não deviam enviar nada de materiais de guerra. Sim, deviam mandar médicos, enfermeiras, deviam enviar comidas,
bebidas, águas, tanta coisa, juices, tanta coisa que é necessária para que aquelas pessoas possam ser alimentadas. Já estão 3 milhões de pessoas fora do país, da Ucrânia. 3 milhões é muita gente. Nós sabemos que a Cruz Vermelha, e agora falando na Cruz Vermelha, encorajo a todos vocês que me estão a ver, façam donativos para a Cruz Vermelha, para que eles possam ajudar em melhores condições aqueles refugiados da Ucrânia. Mas eu gostava mais que o país Canadá continuasse a ser aquele país onde toda a gente observasse um país de paz, um país onde ajuda naturalmente em desastres naturais, onde ajuda em todas as circunstâncias, à exceção da guerra. Não enviar equipamentos de guerra, e é o que estamos a fazer neste momento, de maneira que estou um tanto ou quanto desapontado com o nosso Governo Federal em tomar essa ação, e eu acho que, se fossem a voto, se calhar não enviavam materiais de guerra. Não. Nós sabemos que o Primeiro-Ministro esteve na semana passada na Europa, nós falámos aqui sobre esse assunto. O Boris Johnson foi criticado por duas coisas. Uma delas, tiveram a falar somente na Ucrânia e como porem sanções contra a Ucrânia, que nós sabemos que sanções, portanto, economicamente são importantes, não haja dúvida, para pôr um travão na guerra da parte da Rússia, mas reparem que aquele travão vai afetar mais a população e não os governos. Os governos também, nós todos sabemos isso. A população é que vai ser afetada, ou perdem trabalhos, ou não têm mantimentos para a comida, não têm mercearia, muitas outras coisas que irão acontecer ao longo da prazo da extensão da guerra. Portanto, estava a dizer, o Johnson foi criticado pelo facto de não ter pedido ao nosso Primeiro-Ministro o porquê a implementação do ato de emergência. Se ele vai para ali a criticar, disse em inglês, vai dar o lip service ao Vladimir Putin, e aquele homem, há 4 semanas atrás, deu um lip service. Ele tentou derrubar a nossa diplomacia, tentou derrubar a nossa política canadiana, onde nós possamos desabafar, onde nós possamos falar sobre democracia. Ele tentou cortar as pernas e teve sucesso. Implementou o ato de emergência baseado em notícias falsas. Se eu pudesse ter aí uma fotografia, aquela foto de notícias falsas, Edgar, se pudessem pôr aí as fotografias que temos aí. Portanto, o CBC foi criticado por criar fake news. Reparem, o CBC é uma das grandes companhias televisivas, tem uma grande companhia de televisão e de rádio também, pelo Canadá inteiro, subsidiada pelo Governo Federal, principalmente pelos liberais, e pelas taxas do nosso dinheiro como contribuinte. Eu sinto-me ofendido quando o CBC, uma grande companhia onde tem a assistência deles, pelo Canadá inteiro é aproximadamente 3%. 3%, não é 13%, é 3% aproximadamente pelo Canadá inteiro. Mas, entretanto, como muita gente está contra a CBC, ainda fizeram com que as pessoas ficassem ainda pior contra a CBC. Foi feita uma análise no outro dia, onde 41% dos canadianos não acreditavam nos mídias principais. E porquê? Quase nenhum deles fala acerca da realidade política. A CBC foi arranjar duas investigações que levou o Governo Federal a desencadear umas investigações a nível federal que eram baseadas em nada. Eram puramente não verdadeiras. Era uma pura mentira. Seja que os camionistas, o convoio, o Tracker Convoy, ou seja, os camionistas da Liberdade, onde eles mencionaram, o CBC mencionou que aquele convoio onde estavam 1000 e tal caminhões que estavam a ser subsidiados pelos supremacistas dos Estados Unidos da América. Veio-se a saber que é mentira. É um ponto número 1. Anteontem veio-se a saber que realmente era mentira também quando anunciaram que o convoio estava a ser subsidiado pela Rússia
para quebrar as pernas da democracia aqui no Canadá. E então veio-se a saber, após as investigações, que isto veio no Apple Times e também está aí nesse artigo, que está do Apple Times, que é um grande jornal, e está aí o autor desse artigo também, do Apple Times, onde realmente ele disse que o facto de o nosso primeiro-ministro ter tomado uma ação onde desencadeou um serviço de investigação a nível do governo federal, onde o resultado foi congelar as contas privadas de 205 pessoas, dos diretores portanto, os dirigentes daquela manifestação em Ottawa, 205 pessoas que foram as contas congeladas, não podem levantar dinheiro do banco. Como é que eles vão comer? Como é que vão pagar os empréstimos ao banco? Como é que vão pagar os juros? Como é que vão pagar os seguros também? E como é que vão dar comida às famílias? 205 famílias nessas circunstâncias, meus amigos. Isto é inevitável. E ainda o nosso primeiro-ministro, o Jagmeet Singh, que é o líder do partido NDP, do National Democratic Party, que é considerado um partido da democracia dos esquerdistas, também foi contra os camionistas. Isto é terrível. Onde o Bill Blair, o ministro da Defesa aqui do Canadá, onde ele diz, o ministro não é bem da Defesa, é o ministro também do Governo Federal, agora passou-se o meu nome, onde ele diz que é inacreditável e é insustentável isto que está a acontecer. Terem estes grupos todos a fundar ou dar dinheiro para aquela organização. Reparem, tudo baseado nas falsas acusações da CBC. Meus amigos, isto é qualquer coisa de nós pensarmos. Dizemos assim, Manuel Alexandre, mas isso é verdade. De acordo com o Apple Times, é um jornal nem à esquerda, nem à direita, é ao centro, mas diz a verdade. Não está a ser pago pelo Governo Federal, nem com o dinheiro dos 600 milhões de dólares que vão para o Toronto Star, vão para outras estações, CTV e outras que pouco falam da política canadiana. Manuel Alexandre Taveira tem de falar, porque temos que dar a conhecer aos nossos portugueses. Muitas das vezes eu digo, olha, eu de bola, na política de bola futebolística não percebo nada. Eu só conheço o Cristiano Ronaldo e desculpem por isso, porque não tenho interesse nenhum na bola. Mas na política, seja ela federal, ou provincial, ou camarária, aí gosto. Gosto de saber o que está a passar, porque daí é que nós pagamos as taxas. Daí é que nós conseguimos com que os políticos conservem a atenção, conseguimos chamar a atenção às ações dos políticos. Isto é muito importante, meus amigos. E acreditemos ou não, podemos não gostar, muita gente não gosta da política, mas o mundo depende das ações dos políticos. E há pouco estava a dizer, o Johnson foi criticado então por não ter perguntado ao nosso primeiro-ministro porque é que ele tomou aquela parte do acto de emergência assim tão rápido. E depois, passado 24 horas, porque sabia que não ia passar no Senado não ia passar, porque não havia bases fundamentais, nem a CBC é uma base fundamental para que o Canadá consiga seguir as direções deles. De maneira que tem que haver aqui muita precaução do nosso Primeiro-Ministro. O Jason Kenney, que é o Premier da província de Alberta, está a levar o nosso Primeiro-Ministro a tribunal, ou seja, o Governo Federal a tribunal, através de porque é que implementou o acto de emergência, que não devia. É um. Há outro também, Premier, que já foi Premier, aliás, Brian, que foi Premier da Newfoundland, também está a levar o Governo Federal por não ter seguido os direitos humanos desenhados em 1982. E ele fez parte desse comitê que desenhou, portanto, essas leis para que o Governo Federal não tivesse força suficiente para impor determinadas circunstâncias aos habitantes deste país, Canadá. E essas leis foram todas perturbadas, foram todas saltadas em cima, ninguém olhou a nada disso, mas agora, pouco a pouco, nós vamos saber exatamente o porquê e o que é que aconteceu e o que é que se há de ir ouvir falar mais, porque não vamos esquecer por aqui, não é verdade? Olha, a nível, uma notícia agora um bocadinho mais leve, aqui o Governo de Ontário vai dar, portanto,
5 mil dólares às enfermeiras e pessoas que tiveram a trabalhar nas casas da terceira idade, vai dar um bónus e também 3 dólares de aumento, o que é bom. Para a semana que vem, tenho aqui um luso-descendente, o nosso amigo Martin Medeiros, vem vir aqui para a semana. É um vereador da Câmara, eu costumo chamar da linda cidade de Brampton. É uma cidade que fica à volta de 40 minutos daqui de Toronto. É vereador lá e agora foi também eleito a um dos vice-presidentes da Câmara de Brampton. O nosso mayor, Patrick Brown, vai concorrer para líder do Federal, portanto do Partido Conservador, e então geraram estes 2 deputados. Um é o Pat Fortini, do lado do East de Brampton, do lado oeste do Brampton. É então o nosso amigo Martin Medeiros, que irá estar aqui de hoje a 8 dias, se Deus quiser, e depois então iremos falar mais o que é que foi feito durante esses 8 anos que ele já lá está, quais foram os accomplishments, como é que se diz, como é que foi, portanto, aqueles ideais e projetos que realizaram durante o tempo que ele lá esteve. Iremos falar sobre isso. O Martin Medeiros é de origem açoriana, é canadiano, mas de origem açoriana, um homem também com muito talento, e para a semana que vem, acreditem ou não, vamos ter dois açorianos. Vamos ter o nosso amigo Artur Jesus, que vai trazer vários artefactos feitos por ele, que eu achei extraordinário, e de interesse também para vocês todos. Que é também origem dos Açores, de São Miguel, e o nosso amigo Martin Medeiros também de origem de São Miguel, irão estar aqui, iremos falar, portanto, um pouco sobre isso, exatamente, dos Açores e as funções deles também. Nós sabemos que o nosso Primeiro-Ministro também foi visitar a Rainha, não usou máscara para ir a visitar a Rainha, que tinha acabado de ter o Covid-19, pois não, ele não usou máscara. Mas quando foi em discussão, num género de entrevista, com um membro do Parlamento do Partido Liberal na Inglaterra, pois teve que usar máscara. Vamos lá uma coisa, usa-se máscara ou não se usa máscara? Não se usa máscara porque é a rainha ou não se usa máscara porque não é rainha? Como é que é? Eu acho que isso foi uma observação que muita gente viu e a qualquer um, mesmo que goste muito mesmo que goste muito do nosso Primeiro-Ministro, não haja dúvida que foi uma observação feita e portanto, muito bem feita. Eu sei que tenho aqui mais umas coisinhas para ler, vou aqui ler muito rapidamente, porque isto é um assunto de muito interesse. O Canadá, todos nós sabemos, somos o 3º maior produtor de petróleo do mundo. Temos esta natureza aqui, as areias cheias de óleo, onde fazem a extração do óleo, e aquele óleo depois é purificado e transformado em gasolina. 3º país ou 4º, estamos entre o 3º e o 4º país do mundo. Temos uma riqueza em metais também, metais lítio e outros metais muito preciosos para a fabricação de baterias, para os carros elétricos. Temos aqui uma riqueza extraordinária e o nosso partido, o nosso governo federal, está a tentar parar tudo e agora está-se à espera, vamos lá ver se o Joe Biden dá a autorização para que a linha do pipeline, ou a tubagem do pipeline chamada Excel, em Alberta, que continue para que possam fabricar ou desenvolver ali 990 mil galões, 1000 barris de óleo diariamente para os Estados Unidos. Está-se a ver que temos aqui uma riqueza que devemos usar e agora, sabendo que o óleo da Rússia parou totalmente para os Estados Unidos, tem que haver outras fontes de riqueza que possam, portanto, fornecer os Estados Unidos, que é uma das nações mais potentes do mundo, não haja dúvida, mas que devido a determinadas circunstâncias estamos a atravessar esta zona, estamos a atravessar este período do óleo estar a um preço inacreditável por litro. E nós sabemos que em 2008, meus amigos, o barril do petróleo chegou quase a 150 dólares e nós estamos a pagar à volta de $1, $1,05 por litro de gasolina. Agora, já em zonas que se pagam 2 litros de gasolina e o barril está a 100 dólares
ou 99 dólares, anda à volta disso. Há aqui qualquer coisa que está fora, balanço. Porém, eu posso te garantir a vocês que as companhias petrolíferas estão a fazer, portanto, lucros nunca imagináveis e nunca aconteceu nos anos de produção de óleo. De maneira que está a haver um abuso, penso eu da minha maneira, um abuso destas grandes companhias petrolíferas pelo mundo inteiro. Nós sabemos que o Trump, aqui há uns anos atrás, dizia que a Europa não podia estar dependente somente da Rússia, seja para o gás natural ou seja para o óleo, para a gasolina. E ninguém deu ouvidos e agora está a saber que a Rússia, de um momento para o outro, pode fechar o óleo, pode fechar o gás e dá grandes problemas à Europa, que pode arrefecer, pode não ter gás natural para aquecer as casas, pode não ter gás natural para a indústria e pode ter também não gasolina para, portanto, para que a economia continue a avançar. De maneira, eu vou só ler aqui um bocadinho muito rápido, porque temos aqui ainda 2 entrevistas para fazer, que é o seguinte, eu vou ler este artigo. À volta de 4 semanas, no oleoduto, ataque no oleoduto em British Columbia deixou trabalhadores traumatizados. Em Vancouver, um incidente violento num canteiro de obra no norte da Colômbia Britânica que viu pessoas, algumas armadas com machados, atacarem seguranças, deixou os trabalhadores traumatizados de acordo com a empresa por trás do projeto. Num comunicado da sexta-feira, diz que o Coastal GasLink, que aproximadamente 9 dos trabalhadores estavam no local na quinta-feira e fugiram para a sua segurança quando o incidente ocorreu. O trabalho do local remoto, a cerca de 60 km a sudoeste da cidade de Houston, continua sendo uma cena de crime, diz a empresa. Danos e benefícios exportáveis a máquinas e equipamento pesado podem chegar a milhões, segundo diz a política. Eu não vou ler mais, mas vocês já podem ver o que é que aqui está. Neste incidente, deu-se exatamente enquanto os camionistas também estavam em Ottawa. Em Ottawa implementaram a ação ato de emergência, onde foi uma manifestação totalmente em paz, que é um exemplo para o mundo. Entretanto, do outro lado do Canadá, estavam as pessoas a ser atacadas, os trabalhadores destas empresas a serem atacadas com machados, a destruírem os trabalhos deles, a destruírem o material de equipamento no valor de milhões e milhões de dólares. Ninguém disse nada. Os mídias muito pouquinho falaram nisso. Mas o Manuel Alexandre não deixa de falar nisso. Isto é uma notícia que eu gostava de vocês, a ver a vocês, porque afinal de contas aqui também há ações que não ficam muito bem a pessoas que não estejam a favor do oleoduto. É de certeza que essas pessoas, para chegarem àquela zona, usaram carros, não usaram bicicletas, não é verdade? Usaram carros que levam gasolina. De maneira que aquecem a casa com gás natural. Estas pessoas estão contra o ambiente, têm que pensar 2 vezes, enquanto não houver infraestruturas necessárias para que realmente um país possa seguir avante, pois, meus amigos, até lá, até que os carros elétricos e estações de eletricidade, e até que as baterias possam ser carregadas em 5 ou 10 minutos, até lá ainda muito vai sofrer muito, e por causa disso é que é preciso chamar a atenção aos nossos políticos, a realidade atual. Vamos a um pequeno comercial, meus amigos, voltamos já com o nosso amigo ilustre Bill Muniz. Até já.
Olá, eu sou Manuel Alexandre, estou aqui no Go Live TV, a televisão que fala a minha língua. Hi, I'm Joe Mancinelli, International Vice President of LiUNA, and I'm on Go Live TV. Hi, I'm John Tory, the Mayor of Toronto, and I think everybody should watch Go Live TV. I'm watching and I hope you Alô, alô, aqui é o Seu Valença. Estou aqui na Go Live TV. Thank you for watching Go Live TV. Eu sou o Guilherme Arantes e eu tô aqui com vocês na Go Live TV. Hoje estamos aqui com o Go Live TV. Olá, sou o cantor Salgadinho, estou na Go Live TV. Olá, eu sou o Bill Muniz e estou aqui nos estúdios da Go Live TV para lhe dizer que já pode usar a aplicação da Go Live no seu telemóvel e ver os meus programas por onde tem andado e esta é a sua vida. E, pela preferência, muito obrigado. Essa figura que há pouco viram, o senhor e nosso amigo Bill Muniz, que também tem tido aqui várias sessões, vários programas, em sessões de 6 programas. Não é verdade, amigo Bill Muniz? Isto é um novo projeto que eu tenho. É um novo projeto que agora vai, portanto, a ter também mais outra sessão com 6 também, não é verdade? Saudações, Manuel Alexandre. Obrigado e obrigado por ter aceito o nosso convite também aqui. Muito obrigado por me ter dado esta oportunidade de falar deste novo projeto. Sim, sim. Que são 6 programas. É uma série que eu intitulei Portugueses, uma celebração. Portanto, são programas que falam de memórias e de histórias, focando experiências dos portugueses no Canadá. Extraordinário, exato. E vamos começar a gravar já a 6 de maio, que é uma sexta-feira, e depois as gravações irão ir até o 10 de junho. Dia de Portugal. Que é o dia de Portugal. Nós vamos gravar e depois é que vamos rodar estes programas no YouTube, sim, através da Go Live. Ótimo, ótimo. É isso. Bill, nós, portanto, eu tenho assistido a muitos dos programas, entrevistas que têm feito aqui de excelência mesmo, e nota-se o valor que o Bill Muniz dá às pessoas, o que é a realidade. Nós, às vezes, esquecemos que aquelas pessoas, vieram para cá já há muitos anos, tiveram, portanto, grande influência na nossa comunidade, geraram uma atividade, uma amizade, onde a nossa comunidade ficou mais unida, seja, fossem através de programas televisivos, de rádios, se fossem através de festas. E eu sempre achei interessante que o amigo Bill Muniz estava sempre dentro deste conteúdo para que a nossa comunidade também fosse mais acimentada. Exato. Eu tenho uma filosofia. É interessante porque eu quando ando na rua, eu não estou a exagerar, eu quando ando na rua e vejo pessoas, eu digo, caramba, cada uma destas pessoas tem uma história a contar. Cada uma destas pessoas tem valor a acrescentar à sociedade. Quem me dera entrevistá-las todas, só que não podemos. E da forma que os programas que eu tenho ultimamente feito têm muito a ver com estas chamadas entrevistas de vida. São umas entrevistas um pouco mais viradas para o percurso de vida das pessoas. Sim. Mais ou menos 1 hora, que nunca é não, muito. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, Bill Muniz, da entrevista que fez com o Sr. Franco Alvarez, com a Nelly Pedro, com a Isabel, com outros tantos nomes que você já entrevistou aqui. Eu tenho feito também ultimamente em inglês, sim, com pessoas fora da comunidade portuguesa, porque há tanta gente conhecida que já se arredaram das suas comunidades devido à idade, mas também devido a procurarem outros percursos de vida e que já não estão no radar comunitário. E então eu convidei-os para as pessoas se lembrarem deles e reavaliarem o que eles contribuíram. Extraordinário. Eu acho que isso foi uma boa ideia, amigo Bill Muniz, uma boa ideia, sem dúvida alguma. As entrevistas têm tido algum sucesso.
Tem, e bons comentários. Eu tenho visto vários comentários. Os comentários têm sido sempre muito bons. Não há comentários negativos. E, aliás, não tem razão para haver tal, não é verdade? Porque as pessoas são de interesse mesmo. Eu aprecio comentários negativos que sejam construtivos. Sim. Porque também se aprende muito com sem isso, dúvida, não é? Sem dúvida. Quando ouvir algum negativo, diga-me, telefone. É difícil haver comentários com uma pessoa tão amigável como é o Amigo Meu. É difícil haver comentários negativos, é sempre positivo. Mas costuma-se dizer que uma pessoa que não tem inimigos não tem vida. Nunca teve uma vida. A um ponto é verdade. Já a ver. É verdade. Exato. Eu queria acrescentar umas coisinhas. Sim, por favor. Este programa, portanto, como eu disse, são 6 programas. Cada programa vai ter um tema. E cada tema vai ter um vídeo a apoiar o tema. Convidados, e pela primeira vez na minha vida profissional, vamos ter aqui, neste estúdio, uma plateia. Com gente. Eu já tenho algumas pessoas. Eu contatei com 7, 8 associações, clubes portugueses. Extraordinário. A convidar os sócios. Eu comecei nisto já em janeiro, embora o primeiro programa seja gravado em maio, mas leva tempo. Leva tempo. Exatamente. Falta-me ainda gente. E é por isso que eu queria fazer um apelo. Sim. Um apelo às pessoas que nos ouvem, de origem, eu não diria bem de origem portuguesa, mas de língua portuguesa. Da língua portuguesa, porque o programa é em português. Mas antes de fazer o apelo de uma maneira formal, eu gostaria de falar um pouco dos temas. Eu tenho tempo? Sim, tem tempo, por favor. Eu tenho, por exemplo, um dos temas é a cultura de crenças e de humor, em termos da nossa cultura portuguesa. Para este programa eu tenho 3 historiazinhas que me contaram há muitos anos e que eu depois dramatizei e passei a vídeo. Portanto, são 3 histórias engraçadas, cheias de humor, cheias de ternura, que aconteceram a 3 famílias portuguesas. E eu vou mostrar essas reportagens que eu fiz. Vamos ter um convidado que eu conheço e que me parecia que ele vivia aqui e acaba por não viver, mas ele vai estar cá. É um senhor catedrático que vive em Portugal e que vai estar aqui e vai ser o nosso convidado. Ótimo. Este vai ser no dia 6 de maio e eu ainda não tenho plateia para esse programa. E depois vou convidar membros da plateia a também falarem das suas experiências. Sim. Se há alguma história interessante. Toda a gente tem histórias interessantes a contar. Este é um dos temas. Depois temos um outro tema que tem a ver com os primeiros portugueses e o seu impacto no Canadá. Não, os primeiros portugueses que eu estou aqui a falar não é os de 53. Eu levanto a questão, e eu fiz um vídeo sobre isso, uma reportagem. Eu levanto a questão se foram os portugueses os primeiros a fundarem uma colónia europeia no Canadá. Porque cá há uma versão, há cientistas, por assim dizer, pesquisadores que dizem que foram eles, foram os portugueses na ilha do Cabo Bretão. Fundaram em 1500 e qualquer coisa. Já lá vai uns aninhos. Portanto, eu fiz um trabalho com os historiadores daqui, mas fui a Portugal também. Viana do Castelo, fui a Lisboa, entrevistar pessoas que têm dúvidas. E, portanto, essa peça não chega assim a uma conclusão, mas porque não há conclusão. Há especulação, um pouco de especulação. Portanto, esse é um dos programas. Depois vou ter 2 programas dedicados aos portugueses que fizeram história no Canadá. Temos que, inevitavelmente, falar do Pedro I Carteiro e do Portuguese Joe. E do Joe, exatamente. Mas depois tenho outros 2 programas que tratam de memórias da terra. E eu sempre que vou
à Ilha do Pico, descubro algo da minha terra e faço um trabalho. E fiz 2 trabalhos que vou mostrar, mas isto para servir de isca para as pessoas. Para as pessoas também. Precisa de falarem pessoas aqui na plateia, não é verdade? E então era bom que essa, sem dúvida. Até porque esses 2 programas eu não tenho convidados nenhuns aqui em cima. É tudo na plateia. É tudo da plateia. E temos aqui a plateia grande, temos aqui um lugar para 30 pessoas, sem dúvida. Isto é grande. É rejosa, é limpa. Sem dúvida. É fantástica. Se não fosse, eu também não estava aqui. E, se me permite, vender agora o resto do peixe. Força aí. Portanto, eu apelo às pessoas que se queiram dignar a vida até aqui, fazer parte destes programas. Contatem-me. Bill Muniz. Eu tenho aqui o número de telefone. Vou pedir ao Edgar to place a phone number on the screen. 416-918-8654. Ou então através do e-mail william.gmuniz@gmail.com. Eu terei muito prazer em falar com as pessoas interessadas, dar mais pormenores, responder a perguntas, se as tiverem. Façam-no agora, porque eu estive fora agora 2 meses em Portugal e vou entrar de novo em contato com as associações e os clubes que tinha contatado antes do Natal. E que se mostraram muito interessados. Mas como era ainda cedo, ia haver reuniões, iam falar com os sócios e eu, por enquanto, já tenho, como disse, algumas pessoas. Curiosamente, para o programa do dia 27, que é Memórias da Terra, tenho, de repente, uma dúzia de pessoas. Ótimo, é sempre bom, é sempre mesmo. E se eu tiver a oportunidade, também cá venho. Qual é o dia, em que dia é que calha? Mas eu queria fazer um convite especial. O Manuel Alexandre antecipou-me, que é muito bom. Eu gosto que as pessoas adivinhem o meu pensamento. Obrigado. Não, eu tenho, portanto, começamos o dia 6, que é todas as sextas-feiras, a partir do dia 6 de maio até o dia 10 de junho, às 7 horas da noite. Eu tenho um espaço das 7 às 10, não é que iremos necessitar o tempo todo, mas sabe como é? Até que as pessoas cheguem, exatamente, até que haja alguma avaria que tem que ser reparada, alguém que se atrasou, porque estes programas no máximo não irão ultrapassar as 2 horas. Eu diria 1h30, mais ou menos, até que a gente mostre os vídeos e obtenha as reações e os comentários dos convidados e da audiência, da audiência, plateia. Audiência, em inglês, audience. Audiência com o Papa. É verdade. É verdade. Quando é que o Manuel Alexandre entrevista o Papa? Nunca se sabe, nunca se sabe. Isso seria um programa. É verdade, nunca se sabe. Vou trabalhar nisso. Muito bem. É uma personalidade extraordinária, agora que falou do Papa. O Papa Francisco é extraordinário, sempre, portanto, tem uma atitude sempre muito positiva para com as pessoas, seja lá de onde forem. E eu acho que isso é muito importante. A rezarem para que a guerra acabe, a incentivar as pessoas para que haja paz. Eu acho que isso é extraordinário. Além da agenda religiosa que ele tem, há um aspecto muito humano no Papa que eu admiro. É uma pessoa que tem uma personalidade quente e nem todos os Papas são assim. Olha, por exemplo, o anterior era mais um intelectual, um homem com um cérebro, uma caixa, uma caixa muito, porque é um escritor e um pensador e um filósofo. Este poderá ser tudo isso, mas além disso é uma figura humana e quente. E aquela exceção, não é? Lidar com o ser humano. É, sim, senhor. Num nível, portanto, muito, um nível extraordinário. Saber lidar com todos e... É acessível. É acessível, sem dúvida alguma. Meu amigo Bill Muniz, pois quero agradecer, o tempo vai passando e ainda tem que entrar em Lisboa, ainda temos que ir a Lisboa, de maneira que quero-lhe agradecer, portanto, aqui a sua presença. Mas eu é que agradeço. E fazemos um convite também para que a partir do dia 27
de maio. Não, a partir do dia 6. Dia 6 de maio. Dia 6 de maio, para que venham para aqui pessoas para a nossa plateia, que é um espaço bastante grande, a lidar com o nosso amigo Bill Muniz, a fazer parte da programação dele, que eu de certeza absoluta que vem cá algumas também. De maneira que vai ser interessante já realmente. Está convidado. E observar, obrigado. E as pessoas podem vir aqui inúmeras vezes, podem vir a mais do que uma vez, não é? Exato. Podem vir aos programas todos. Exato. Eu acho que é interessante ter assim uma audiência do lado de lá e nós aqui a falar para o lado de lá e ouvir as histórias, como há pouco disse bem dele. Estes programas não poderão ser feitos sem a participação das pessoas aqui. Sem dúvida. Porque os programas estão desenhados com membros da plateia em mente. Exato. Muito obrigado, meu querido. E fica convidado também. Ok, obrigado. Muito Depois obrigado. cá aparecerei alguns, não sei se será todos, mas há alguns, se Deus quiser, que há de aparecer. Muito obrigado. Bem? Ok, Bill Muniz. Obrigado. Depois tivemos a conversa com o nosso saudoso amigo Bill Muniz, aqui um pilar bastante grande dos mídias portugueses, aqui portanto, em Toronto, mas também conhecido pelo mundo inteiro. Imagina que até no Brasil encontramos também no aeroporto ao mesmo tempo. E é uma figura muito conhecida, pois pedimos para partir do dia 6 de maio, as pessoas que queiram vir aqui ao Go Live TV, a direção é o 287 North Bridge, 287 Bridgeland Avenue, em Toronto. É perto da Dufferin e é perto da 401. De maneira que é aqui uma zona bem central, onde vocês podem vir a assistir e partilhar a vossa experiência neste país, a experiência pessoal, porque realmente é como o nosso amigo disse muito bem, todos nós temos uma história e por vezes a história quando é dada para o lado de lá, as pessoas dizem mas afinal nós pensámos que eram filhos de rico, que eram filhos disto e daquilo, e afinal de contas são pessoas que vieram para cá tal e qual como nós. Vieram um bocadinho da pobreza, mas graças a Deus que estamos bem. E é esse que eu às vezes digo aos pequenitos do Abrigo São José do Fundão. Trabalhem, estudem, porque o futuro é risonho. Vamos a um pequeno comercial, voltamos já. Olá, eu sou Manuel Alexandre, estou aqui no Go Live TV, a televisão que fala a minha língua. Ora, muito boa tarde novamente, bem-vindos novamente à programação e agora, como foi há pouco prometido, iremos a Lisboa falar com o Dr. José Manuel Figueiredo Guerra, que é responsável técnico da Ruby Serva Consultória e Gestão Informática na Póvoa de Santiria, que nos irá falar um pouco dos impactos que realmente a guerra está a ter. Iremos começar por aí, iremos depois perguntar a situação do Covid-19 e, portanto, prestem atenção, está bem? Pois, muito boa tarde, aí já é boa noite, não é verdade, José Manuel? É verdade, já são quase 10 da noite. 10 da noite quase, é extraordinário. Agora é só 4 horas de diferença entre aqui o Canadá e Lisboa, de maneira que é um bocadinho mais cedo aí, aqui normal. É verdade, é verdade. José Manuel, obrigado por teres aceito o convite mais uma vez, estarmos aqui, pois és uma pessoa que eu tenho muita estimação e gosto muito de falar contigo e explicas muito bem a situação que em Portugal a parte económica se encontra neste momento. Eu gostava, vamos começar, como há pouco disse, mencionar os efeitos imediatos da guerra na Ucrânia, portanto, na nação Portugal.
Eu, há bocado, estou a ouvir o programa desde o início e isto é quase uma réplica do que está a acontecer aqui. Realmente isto é um mundo global. Também, como aí, o combustível subiu bastante e, pronto, e as coisas estão já assim um bocado a ficar agrestes para muitos setores da economia, começando, por exemplo, pelos transportes, que tiveram o combustível subiu excepcionalmente, e agora alguns setores também já se estão a ressentir da falta de matérias-primas, já se fala em aumentos, a coisa, já ninguém, como há bocado ouvi aí, já ninguém fala do Covid. É verdade. O Covid é quase residual, temos aqui uma situação de 11 mortos diários, quase não há infecções, de repente deixou de haver Covid e estamos nesta situação. Pode ser que a situação, entretanto, os homens, pessoas de bem, possam conversar e apaziguar a situação que está a existir. José Manuel, em relação ao número do Covid-19 aí em Lisboa e à volta da zona da Póvoa de Santaria, como é que está a situação? Está a melhorar? Sim, é quase residual, já ninguém fala de Covid. Agora estamos mais preocupados em saber notícias da guerra e isso tem um impacto enorme na nossa vida diária, com o aumento já a acontecer dos bens de consumo primários, e não sabemos onde é que isto vai dar, mas temos de ter esperança, não podemos deitar a toalha ao chão. José Manuel, há, portanto, apoios governamentais. Eu, por exemplo, no outro dia estive a ouvir que o governo quer dar a ajuda, um desconto, àquelas botijas do gás natural que as pessoas usam para cozinhar e para aquecer a casa. Está a dar um subsídio nessa área. Haverá outros subsídios e ajudas que seria importante mencionar aqui do governo português à comunidade, aos portugueses lá? O governo nunca deixou de apoiar as empresas. Desde o início que existe bastantes apoios, inclusive mantêm-se os apoios há um emprego que é muito importante, e realmente isso está a fazer com que não haja quase desemprego. Isso tem sido uma boa política do nosso governo. Só o governo tem estado a trabalhar bem nesse aspecto de ajudar as empresas, subsidiar. E esse subsídio que dão às empresas, Manel, será para depois que essas empresas tenham que dar o dinheiro para trás, as ajudas que tiveram, ou fica... Não, basicamente é fundo perdido, É fundos perdidos. Nós aqui, portanto, o Governo Federal deu a muitas companhias, a pequenas negociantes, emprestou $40.000, mas querem o dinheiro para trás. Se a pessoa pagar durante o tempo estipulado por eles, depois portanto, descontam. Descontam $10.000 no que a gente tem que pagar, 30 para trás. Mas aí, nesse caso, Portugal deu ajuda e não tem que dar para trás às empresas, é fundo perdido. Não podemos queixar. Seria um bom tema que Portugal, aqui o Canadá fizesse a mesma coisa, porque as pequenas companhias são 75% da produção no Canadá. Realmente é verdade. Nós, os portugueses, somos muito chorões. Esta é a verdade. Isso é verdade. Choramos por tudo e por nada. Mas neste aspecto temos tido bastantes apoios. O Estado é bastante protetor. Não nos podemos queixar. Hoje há quase pleno emprego. Basicamente,
os portugueses, se não fosse a vinda de imigrantes, existe uma grande comunidade muito ativa, que é a comunidade brasileira, e são os que fazem mexer um pouco a construção. Nós basicamente estaríamos ainda em maus lençóis. Até já há clientes meus à espera que venham ucranianos para cá trabalhar, porque desta leva de refugiados, porque não há pessoal para trabalhar. É triste, mas é verdade. Essas circunstâncias estão na mesma aqui, Zé Manuel. Aqui no Canadá, as ajudas do governo, que é, por exemplo, o Canadian Refund, Canadian Emergency Refund or Benefit, o CRB, Canadian Refund Benefit, vai acabar em maio. E houve, em novembro do ano passado, estava-se a prever que ia acabar totalmente esses benefícios e as pessoas começaram, portanto, o emprego aumentou muito mais. Portanto, as pessoas começaram-se a prever e começaram a ir a trabalhar. Assim que esse benefício, CRB, foi aumentado novamente até maio, o desemprego veio novamente para baixo. De maneira que há aqui um jogo, e isto é a realidade, não estamos aqui a pintar, a dizer mentiras. Isto foi o que foi, uma análise feita por os economistas e que, portanto, foi feito e anunciado nos jornais também. De maneira que aqui em Portugal, eu acho que vocês também devem ser a mesma coisa. As pessoas não saem da zona de conforto. Só quem tem necessidade é que vai corre atrás das coisas. Nós até nos passa mesmo perto da família. Chega só como dizer que eu não vou trabalhar porque o passe social custa 40 euros. As pessoas eventualmente vão trabalhar. Eu penso que há de tudo. Isto é horrível, mas é verdade. Às vezes, para a gente fazer dinheiro, a gente tem que gastar. E as pessoas, portanto, nessas circunstâncias, realmente. A pessoa não quer ganhar 1000, mas não gasta 40 para ir ganhar 1000. Porque vai ter que investir no transporte, mas é caricato, mas é verdade. Há muitas situações assim. E depois vêm as obrigações fiscais, não é verdade? Há prazos para a entrega para o IRS aqui no Canadá. Aqui no Canadá, veio também um artigo que o Canadian Revenue Agency, o CRA, já estão a trabalhar em grande força para que realmente comecem a coletar as taxas, portanto, seja do ano passado, 2020, e deste ano, de maneira que estão já a trabalhar neste 2021, estão já a trabalhar e a prepararem-se para que vão buscar o dinheiro, porque o Canadá já está em déficit para cima de 1 trilhão. E nós também, aliás, já o primeiro passo já foi dado com a abertura de muitos organismos públicos que basicamente não estavam a dar o peito às balas, quer dizer, sobre a capa de não apanhar o Covid, estavam em teletrabalho, as pessoas queriam tratar de um cartão de cidadão, tinha que ser com marcação, que é horrível. Neste momento, basicamente, as coisas já estão à disposição de todos os utentes e todos os contribuintes. Vamos ter, a partir de 1 de abril até 30 de junho, a entrega do nosso imposto sobre o rendimento, que é mais simplificado será dizer IRS. Havia-se muito trabalho para mim e para todos os meus colegas. E o RubyServe deve ficar muito ocupado, não haja dúvida. Eu pessoalmente, porque tenho que tocar muitos burros e é a vida. Mas pronto, nesta fase vai haver muito trabalho e temos de ter paciência. Portanto, o limite, então, é até quando, Zé Manel? O limite do IRS? 30 de junho. 30 de junho. Muito bem. Mas sabe o que é? As pessoas, muitos contam logo receber o chamado reembolso, querem ser logo os primeiros. Então há muita pressão. Não? Há muita pressão nestas primeiras semanas, é horrível. As pessoas não nos largam, querem
seja a primeira declaração a entrar, porque querem receber rápido. E pronto, é muito stress. É bom que a RubySurf esteja ocupado, não haja dúvidas, Manuel. É mais, eu penso que é um stress, mas é diferente. É menos stressful ter muito trabalho e é mais stressful não ter trabalho para fazer e ter lá pessoas realmente sem fazer nada. Eu acho que isso é... É verdade, é verdade. Acontece a mesma coisa aqui no negócio. É os opostos, não é? Quando há muito, estamos incomodados. Quando há pouco, também ainda pior, não é? Isto é assim. Mas, Zé Manel, os preços da gasolina aí. Os preços da gasolina. Tal como eu estava a ouvir o vosso programa, o preço da gasolina basicamente é quase todo igual no país inteiro. Aliás, chegámos ao cúmulo do gasóleo a ser mais caro que a gasolina, que eu nunca pensei nem na vida. O gasóleo era sempre mais barato, 10, 15 cêntimos, e agora está mais caro. Houve uma grande corrida a postos de abastecimento antes de haver os aumentos. Grandes filas, as pessoas a degladiarem-se junto das bombas, houve pancadaria, foi a loucura. Os portugueses não há fome que não tenha fartura. Há circunstâncias, as pessoas têm medo, não é? Têm medo de não se poderem deslocar. A necessidade de ir aqui ou além e não terem meios de... E a coisa é mais a questão económica, que é, quer dizer, se eu hoje consigo abastecer a 15 cêntimos mais barato, não estou à espera para amanhã, então tem que ser até à meia-noite abastecer, não é? Senão depois, a seguir à meia-noite, o preço aumenta. Isto é assim um bocado... circunstâncias, Manuel, nós aqui, portanto, e há pouco estava a mencionar, de que o preço por barril, portanto, em 2008 teve a $150 o barril de gasolina e agora está a $100 e estamos a pagar muito mais pelo litro de gasolina, portanto, do que em 2008, que foi a $1, nem chegou a $1 aqui no Canadá, de maneira que, quer dizer, há aqui... Não, isso é tudo uma forma muito hábil de retirar dinheiro aos contribuintes. Sem dúvida. Porque normalmente esses contratos fazem-se a 6 meses, fazem um ano. Eu talvez daqui a 6 meses pudesse estar a pagar o combustível mais caro, não agora. Obviamente que as pessoas aproveitam-se porque esses contratos são feitos com grande antecedência. Nós sabemos que os lucros das gasolineiras, em qualquer lado que seja na Shell, seja da qualquer que for, têm feito lucros altíssimos. De várias zonas, portanto, têm feito lucros imagináveis, nunca até aqui tenham acontecido. Mas delas, em 4 meses, a primeira, como se diz em inglês, the first quarter of the year, os primeiros 4 meses do ano, os bancos principais daqui no Canadá, foi tudo para cima de 1,5 mil milhões de dólares de lucro que tiveram. Houve vários bancos que fizeram para cima de 2,3 mil milhões de dólares de lucro. Isto é em 4 meses. Quer dizer, um lucro excessivo. O que é que se deverá a que estes lucros excessivos desta forma? Nós cá em Portugal, antes em cada esquina havia um café, um restaurante. Agora, há muito pouco tempo, em cada esquina havia um banco. Agora, para irmos a um banco, temos que andar a quase 30 km. Os bancos começaram a cortar nos gastos e então já há localidades já sem bancos, quer dizer, com porta aberta para a rua. Poupam nos gastos, nas pessoas, nos arrendamentos e as pessoas ficam mal servidas. Nós sabemos, está a haver esse fenómeno cá. Nós sabemos que a tecnologia chega a todo o lado, não é verdade? E tem que chegar. Nós, hoje, o acesso, por exemplo, daqui, termos o acesso ao banco em Portugal é questão de minutos, não é verdade? Eu acho que a tecnologia é bom, mas por outro lado, perde-se muito
aquele contacto do ser humano. Exatamente, E eu acho que interpessoal. os bancos estão a lucros, portanto, a ter altíssimos lucros devido a isso também. E também às carregas que eles põem também. Serviços que antigamente eram gratuitos, agora levam dinheiro também por ele. Nós antes íamos a um banco e víamos 10, 15 pessoas. Hoje estão lá 2 pessoas. Se lembrarem os dois de ir à casa de banho, fica aquilo. A pessoa entra lá e não sabe. Estão a entrar numa casa abandonada. Pois portanto, isto é o andamento da tecnologia, não haja dúvida. É o andamento e o progresso também, se assim se possa dizer. O home banking veio ajudar muito. Pronto, lá está. As pessoas já não precisam de ir a um banco para fazer uma transferência, mas há situações que são necessárias ser feitas no local, como depósitos bancários. Pronto, há sempre situações que há necessidade de abrir uma conta, por exemplo. Apesar de que há muitos bancos que já se faz tudo via correio, online, cada vez mais há isso. Zé Manel, portanto, até ver então, tu achas que o Governo tem dado apoio às empresas, tem dado apoio necessário para que realmente as companhias consigam sobreviver e não desempregar os trabalhadores? Eu acho que isso é muito importante também. Um bom passo. Nós temos sempre alguma coisa a aparecer. Até há pouco tempo era o Covid, agora vem isto da guerra. Nós temos que andar e conseguir sobreviver a estes impactos negativos que temos tido na nossa vida. E temos de ser resilientes. Zé Manel, e resistir. Uma pessoa, agora portanto, para acabar, gostava de fazer esta pergunta e desenvolver-se um pouco nisso. As pessoas que estão fora de Portugal e que têm que ter rendimentos em Portugal, o que é que têm que fazer, portanto, antes de junho? Têm que entregar a declaração de rendimentos, seja qualquer tipo de rendimentos que tenham cá. O mais normal é, por exemplo, terem rendimentos da categoria B, que é, por exemplo, quem tem alojamentos locais, da categoria F, quem tem casas arrendadas, situações de vendas de propriedades. Precisam entregar o anexo das mais-valias e não serve desculpa estar fora do país. Tem que estar sempre atentos, porque senão pode estar aqui a criar um monstro no nosso filho. Já está muito mecanizado e detecta falhas, e se nós pensarmos que não estamos cá a viver e que podemos desleixar essa situação, não vai ser nada profícuo para nós, porque daqui a uns anos vamos precisar de qualquer situação e temos lá um monstro adormecido, uma dívida enorme. E os juros são altos, não é verdade? Quando é para pagar. E as coimas são brutais. E pronto, ninguém quer nada disso. Mais vale estarmos informados e evitar que nos aconteça algo de negativo. Zé Manuel, quero agradecer imenso a tua presença aqui, Dr. Zé Manuel Figueiredo. Agradeço imenso a tua presença e até para o mês que vem, se Deus quiser, para falarmos mais sobre as taxas, para falarmos sobre mais temas que iremos desenvolver. Muito obrigado pela tua participação e até para a semana. Até para o mês que vem, se Deus quiser. Muito obrigado. Pois, meus amigos, estamos assim a chegar ao fim desta edição. Para hoje, dia 17 de março, eu quero dizer o seguinte, quero primeiramente também, e não podia esquecer, de dar os parabéns aos Sons de Portugal, ao João Marcial e ao António Silva Brito, que fazem 40 anos de programação na rádio. É uma rádio que agora está também na internet, no Google, está em todo o lado.
Tem várias programações durante o dia, chama-se Sons de Portugal, extraordinários, que eu gostava de encorajar vocês a ouvirem e dar-lhes os parabéns também pelo 40 anos ao serviço da cultura portuguesa e da língua portuguesa também. Um abraço aqui para vocês todos, também já agora que estamos a falar em comunicações, ao CIRV, a Maria Fernanda, ao Jorge, a todo o pessoal, ao Ferraz, ao Luís Ferraz, a todo o pessoal que faz parte daquela grande estação chamada Rádio Portuguesa, Voz da Comunidade Portuguesa. Um abraço a eles todos também. Também estão no internet, no Facebook, em todo o lado e nas ondas H2, no 89.8, 88.9, desculpem, pois boas estações em língua portuguesa e também o FPTV, uma televisão portuguesa, que dá também bons programas e prestem atenção, ouçam, leiam jornais, o Sol Português e outros, que realmente têm notícias muito interessantes sobre a nossa comunidade. De maneira que também gostava de informar de que, e dar os parabéns primeiramente ao nosso amigo Euclides Cavaco, do programa de quarta-feira, o que se calhar se tivermos um pouco de tempo iremos contribuir com parte da poesia e programação e imagens dos Açores, porque para a semana que vem, 2 a 8 dias, como eu anunciei ao princípio do programa, vamos ter 2 açorianos de origem açoriana, o nosso amigo Artur de Jesus e também o nosso amigo Marta Medeiros, que é vereador da Câmara de Brampton. Meus amigos, por hoje é tudo. Um grande abraço a vocês todos. Muito obrigado pela paciência que tiveram em me aturar. Façam o share deste programa o mais rápido possível e a muita gente, está bem? Muito obrigado, boa noite e até 2 a 8 dias, se Deus quiser. God bless everyone e Deus nos abençoe a todos. Tchau.